Mas o cara nunca foi na fábrica. Eu desprezo o relatório de análise de mercado financeiro. Eles empreenderam? Tocaram uma empresa do zero? Não. O que eu quero do Private Equity é dinheiro. Qual é a chance disso dar certo? É perto de zero. A pergunta não é nem se a empresa está preparada, se seus sócios estão preparados. Você nunca pode deixar o seu sócio aprovar dívida sem a sua anuência. O cara vai brigar com tudo, não vai soltar cláusula nenhuma, não vai ter bom senso, acabou. O cara que está lá estudando, que ele almeja ser um grande sócio de uma gestora, ele fica olhando o bônus, ele fica olhando o senso de riqueza, o ecossistema de pujança, que é tudo um ambiente meio que de um cristal muito frágil que ele se parte a qualquer momento. Então, eles são treinados para fazer análise em Excel, analisar e simular cenários de números olhando fórmulas. Mas o cara nunca foi na fábrica, ele nunca foi na empresa, ele nunca trabalhou com outros executivos de outras áreas, de outros setores. E isso é super importante para você conseguir avaliar, por exemplo, uma integração entre companhias. Então, por isso, por exemplo, que eu desprezo o relatório de análise de mercado financeiro. Porque quem está conduzindo este trabalho, com todo respeito, não sabe do que está falando. Então, é uma crítica aberta que eu faço. E eu sei que o sistema não vai mudar, porque iris what it is, como se diz em inglês aqui na Faria Lima. Então, precisa de gente do outro lado fazendo uma análise do que está sendo colocado e fazer contrapontos inteligentes para que a discussão saia do Excel e vá para a prática. E deixa eu apertar um pouco mais. E fundo de Private Equity, sabe fazer gestão de empresa? Na maioria, não. Fundo de Private Equity sabe fazer gestão de dinheiro. Vamos lá. Se você for olhar a carreira de quem montou o fundo de Private Equity, todos eles são banqueiros. Eles empreenderam, tocaram uma empresa do zero? Não. A maioria nunca fez nada disso. Eles também vêm da carreira de investment banking. Então, é um grande jogo de bater carteira, de dinheiro barato, de fundo de pensão, de family office, de LPs, para alocar esse dinheiro em algum lugar. Ele já está ganhando uma taxa de administração sem absolutamente risco nenhum, é um risco reputacional de credibilidade, e ele tem um hurdle de sucesso se a tese foi bem exitosa. Então, o que o fundo fica fazendo, na verdade? Ele só quer captar dinheiro para ganhar mais taxa e colocar esse dinheiro em algum lugar. Se a tese for bem sucedida, parabéns. Todo um ecossistema ali de executivos que tem de cima para baixo estão sendo remunerados por isso. E aí, de novo, entra todo um ecossistema conflitado de Big Four, que dá um parecer, que dá conforto para o cara poder fazer uma diligência e aprovar o deal. Se der uma bobagem, ele vai dizer, tá vendo? Mas aquilo ali foi aprovado por alguém, não fui eu que aprovei. Aí ele vai lá e põe o dinheiro na companhia. Aí ele contrata uma empresa grande de headhunter, que vai trazer necessariamente o executivo que também não conhece da tese, que também vai defender seu salário e bônus para apresentar o que o investidor quer. Ele não vai entrar em conflito com o Private Equity sobre melhores práticas de gestão, porque ele é funcionário do fundo indiretamente. E aí o sócio que montou o negócio que vendeu, se ele for um minoritário, como no meu caso eu fui, você não manda em nada. Você vira um torcedor, um espectador refém de uma gestão do fundo do que o quiçá pode dar certo se todos os ventos estiverem a favor. Então, assim, eu não gosto de administração de empresas geridas por fundo de Private Equity de maneira geral. Eu gosto do formato quando o Private Equity ele é minoritário, porque ele tem que trazer dinheiro. O que eu quero do Private Equity é dinheiro, é engenharia financeira. Eu não quero a gestão do Private Equity nas companhias. Eu quero que empreendedores ou empreendedores que se tornem bons executivos estejam preparados para ter essa sinergia entre o melhor dos dois mundos. Então, eu gosto deste modelo, cada um na sua caixinha. Private Equity querendo ser um mandatário, majoritário da relação e tocar o deal do início, meio e fim, eu não gosto desse modelo. Eu repreendo ele veementemente. O Private Equity tem que ser um minoritário para puxar a corda. Ele vai encher o saco do dono, mas não mandar. Senão você perde o sentido. Se gestor de Private Equity fosse bom empreendedor, provavelmente ele teria sido empreendedor, não gestor de Private Equity. E aí o que acontece, né? Aí vamos... Por que o Private Equity às vezes ele quer ser majoritário? Porque ele também já apanhou tanto. Porque ele ficou refém de empreendedores, ele fala, pô, eu sou o dono do dinheiro, mas eu não gosto de ficar aqui refém de decisões alheias. Eu preciso controlar tudo porque no final o dinheiro é meu. Mas vamos lembrar que ele já indicou o CFO. Existe um acordo de acionista com poder de veto. Ele não precisa ter o equity majoritário. Aí já entram outras premissas, né? Porque é questão de filosofia. O fundo de Private Equity ele quer ter controle absoluto de tudo para que ele venda na hora que ele quiser, para que ele feche a tese na hora que ele quiser. Se estiver dando errado, ele acoberta e joga o dinheiro desta tese em outra e aí vai mandar um PowerPoint bonito para o seu investidor de que das 10 teses, 3 deram certos, as outras que não deram, um dinheiro cobre da outra e ele vai abrindo um novo fundo e vai captando mais dinheiro e vai ganhando mais taxa. Esse é o ciclo real.
E o empreendedor que vende a companhia e continua dentro? É um inferno. Porque existe um grande problema de integração de cultura. Eu vendi minha empresa, eu fui minoritário. Então, eu penso de uma dinâmica, eu sou empresário, sou um cara para frente. Fundo de private equity é dinâmica de mercado financeiro. Um excesso de melindre para tomada de decisão, muita politicagem, executivos que não necessariamente estão agregando ali na proposta de valor, mas não se toma decisão para tirar, nem para colocar alguém melhor. E as coisas vão acontecendo no gerúndio, porque o fundo está gerindo uma série de outras teses e você é mais uma célula no Excel lá embaixo. Então, imagina a frustração para um empresário que montou um negócio do zero, criou uma expectativa de que o fundo iria ajudá-lo a construir um negócio para todo mundo ganhar dinheiro e ser feliz na física, e as coisas não vão da maneira como se planejou. Na verdade, vai tudo ao contrário. Então, o empreendedor ele toma um banho de loja e mindset intelectual para ele mudar o jeito de ser e vai virar mais um na estrutura para conseguir sobreviver, ou ele vai fazer igual a mim, ele vai pedir para sair. Então, é uma adaptação super, hiper difícil. Existem casos que dão certo? Claro, existem vários. Mas esses vários têm conflito. O empreendedor tem que brigar, ele tem que ir para a reunião de conselho munido de informação para discutir, às vezes ele tem que notificar, tem que levar para a Câmara de Arbitragem para fazer uma repactuação de algumas coisas que foram mal discutidas lá atrás. Então, assim, é uma situação super difícil, super complexa. Quando eu vendo empresa para fundo de private equity, que o empreendedor é minoritário, eu aviso a vida que ele vai ter. Eu até prefiro que ele saia da mesa e não faça o deal se ele não estiver preparado. Porque ele tem que imaginar o seguinte, cara, põe logo seu dinheiro no bolso, o resto que vier é upside. Não acredita em earnout, as ações que você trocou, se der 1 a 1 do seu dinheiro, bota a mão pro céu que já está lindo, corrigido a CDI. Se vier algo a mais disso, maravilha, deu certo para todo mundo, mas não fique fiado nisso, porque é uma aventura num caminho escuro que ninguém preveu o destino final disso aí. Não, isso aí quando o comprador é private equity, imagina quando o comprador é o chamado estratégico. Né? Essa é outra pegadinha, né? Porque o estratégico, imagina que é uma empresa grande, que tem politicaria, cheia de executivos. O sócio ele vai virar um funcionário de um estratégico tocando uma caixinha, uma área. Imagina um CEO virando um diretor de uma área de pouca relevância dentro de um grandão que o cara tem que ficar pedindo amém para 5 executivos ruins para tomada de decisão. Qual é a chance disso dar certo? É perto de zero. Então, ou o cara vai apagar da cabeça dele que ele está dentro desse sistema e vai tocar o dele lá e não vai se incomodar com todo o resto, ou vai ter conflito e ele vai querer sair, como a maioria não fica. Então, o cara dura 6 meses, o cara pede para sair, aí tem um pênalti, aí tem um contrato de trabalho que não está previsto uma rescisão, e aí o cara quer vender o resto da participação, a empresa grande não vai comprar, vai ficar pagando parcelado, vai querer renegociar os termos que está vendo que o cara está com o emocional destruído. Então assim, amigão, você tem que estar preparado porque ninguém vai ser seu amigo. É esse mundo real que te espera. Então, às vezes, o executivo o CEO vira gerente de uma unidade pequena e que ele não tem nem janela de report. De 6 em 6 meses, alguém lembra que aquela unidade de negócio existe e vai lá ver o que está acontecendo. Então assim, qual que é a solução para isso? Ou você vai conseguir um acordo de acionista mais ou menos, que bom você não vai ter. Não. Você casar com um gorila, você nunca vai ter um bom acordo para você. Você vai ter uma coisa mais ou menos, em que prevê um contrato de trabalho com um belo salário e bônus, que se você encher o saco, você não vai lá, não vai bater cartão e vai receber sua grana, e você vai pescar na Bahia, vai fazer o que você quiser. Uma previsão de que quando esse contrato vencer, ele é obrigado a comprar o resto do seu equity a um valor pré-determinado, a um múltiplo X, que se tudo der errado, isso está garantido. E terceiro, no momento em que você entra na companhia, já garanta logo um cargo de relevância documentado. Esse de, vou ver depois a gente vai ajeitar, isso não vai funcionar. A má notícia é que a maioria das coisas que eu acabei de lhe dizer, o comprador não vai topar. Então o que é que você tem que renegociar? Bota um monte de dinheiro na frente no teu bolso para essas entubadas adicionais que eu acabei de falar valerem a pena. Então, que se tudo der errado, você já ganhou dinheiro na física e já resolveu o seu problema. E aí, todo o resto você deixa para lá. Não tem um cenário melhor do que esse, na minha visão. E aí ele pensa assim, caramba, eu quero virar um conselheiro, eu vi aqui uma empresa de headhunter, eu entendi mais ou menos quanto é que paga. Ele faz lá um curso, uma certificação, se autodenomina um conselheiro, porque ele é ou já foi um executivo. O fato de ele ter sido um executivo não tarimba que ele será um bom conselheiro.
Existem bons executivos que se tornam bons conselheiros? Sim, existe. Depende de uma série de fatores. Por exemplo, eu jamais colocaria um conselheiro na minha empresa oriundo de uma empresa muito grande, cheia de politicaria. Esse cara vai me agregar muito pouco, porque ele vai trazer aquela filosofia de muito gato gordo, tomadas de decisões no gerúndio, tudo se demora. Ele vai trazer um ambiente tóxico para a empresa de dono que quer tomar decisão relativamente mais rápida. Então, eu sou avesso a esse tipo de perfil. O fato de ele ter sido um CEO, para mim não quer dizer nada, porque eu conheço um monte de CEO ruim, um monte de CFO que não é CFO, e o cara chega lá na reunião de conselho e o cara não contribui absolutamente nada, porque ele é um executivo ineficiente. Então, assim, se for um executivo com mão na massa, o cara que vai no chão de fábrica, o cara que tem históricos de resultados que de fato ele conseguiu trazer para a empresa, esse cara eu vou olhar ele. Mas eu vou diligenciar a história que ele vai me contar. Porque às vezes é fácil dizer assim, olha, eu me tornei CEO de uma empresa que saiu de 100 para 600 milhões. Mas você vê que o cara é ruim, o cara ficava de lado, não tomava decisão de absolutamente nada, era uma marionete. E tá cheio de gente por aí. Então tem que tomar muito cuidado com esse perfil que se autodenomina um conselheiro porque ele foi um executivo de algum lugar. Mas o empreendedor quer ouvir um conselheiro mesmo ou ele só quer ter o carimbo que tem um conselho de administração? Aí eu vou fazer ressalvas, né, entre os dois modelos. O conselho de administração, que é um rito mais formal, quando o dono é centralizador, ele não está querendo porra nenhuma, ele só quer um selo para alguém rezar a cartilha. Então, quando esse cara quer montar um conselho, ele só quer alguém que diga o que ele quer ouvir. Porque o perfil do centralizador, ele não está a fim de consensuar com ninguém. Quando o empreendedor está em apuros, ele quer um conselho para resolver os problemas dele de curto prazo. E aí ele precisa ser informado de que conselho de administração ou conselho consultivo não resolve nada em curto prazo, é médio e longo prazo. Então, metade já sai da sala e fala, então, eu não quero. Então ele estava querendo eleger um conselho pelos motivos errados. E os que topam, aí começa a se fazer um trabalho. Então, um empreendedor consciente é aquele que sabe que precisa resolver uma série de problemas dentro de casa ou melhorar aquilo que ele já tem, está disposto a querer ouvir opiniões diferentes e a estar aberto a, por exemplo, a possibilidade de que ele seja um problema da empresa e ele tem que sair. Então, o que é legal fazer? Quando eu participo de algum processo seletivo ou o empreendedor me chama, eu entrevisto o cara, não é que ele me entrevista. Porque eu vou entender qual é o propósito dele real e objetivo em montar o conselho. E eu vou dizer assim, cara, você não está preparado para ter um conselho, porque você pensa muito diferente. Eu não sou coach mental, você ainda tem que passar aqui por um outro trabalho em paralelo antes de você montar um conselho. Onde é que você coloca o ponto de equilíbrio aí entre a função de um conselheiro e de um executivo para que os trabalhos se complementem e não sejam conflituosos? Excelente pergunta, porque os papéis se confundem e o conselheiro que quer fazer tudo, ele está fazendo o papel do executivo. E o executivo que quer fazer tudo e meramente ter uma aprovação do conselho, também isso está errado. Então, para se atingir esse ponto de equilíbrio, primeira coisa, né, o corpo de executivo precisa ser bom. Se o corpo de executivo ele é mediano, ele vai trazer um material que o conselho vai mandar voltar várias vezes e não vai se tomar decisão de nada. Aí o conselho vai dizer, pô, lá vou ter que mergulhar num assunto que não é meu e vai querer ter que criar um comitê para poder avaliar aquilo que o executivo não conseguiu trazer de diagnóstico ou solução ou próximos passos. Quando o executivo ele tem uma boa experiência, ele sabe ter uma interlocução com o conselho. Conselheiro experiente também sabe ter uma boa interlocução com o executivo, porque não é um ambiente de guerra, nem uma competição para ficar um querendo disputar o holofote do outro ou criticar um trabalho. Então, consensuar, conversar, dialogar, preferencialmente terem agendas que não necessariamente tem que ser o rito formal da reunião de conselho. Um almoço, um café da manhã, para ouvir do executivo, por exemplo, como é que está a perspectiva dele na pessoa física em relação ao trabalho que ele desempenha, se ele está feliz na posição, o que ele acredita da empresa nos próximos passos. E a mesma coisa, o cara tem uma percepção de qual é o perfil do conselheiro que está ali, para tirar um possível muro de Berlim, porque é um ambiente de complementaridade, de auxílio. Então, essas experiências precisam estar casadas em diálogo. Onde que o negócio começa a dar errado? Se o conselheiro ele é muito brigão e não está afim de ouvir ninguém, esse cara não deveria ser conselheiro, ele está na cadeira errada. Se o executivo ele é centralizador
e ele não leva os demais executivos para poder fazer a apresentação para o conselho, tem algo errado aí. Então, por exemplo, não é correto tão somente o CEO da empresa participar da reunião de conselho. O diretor financeiro deve vir, o diretor operacional, o diretor de tecnologia. Não significam que essas pessoas têm que participar da reunião toda, mas pelo menos uma parte delas. Primeiro, para ter um senso de responsabilidade de apresentar a sua área, o que eles estão propondo e quais são os próximos passos. Estamos empoderando aquelas pessoas para poderem trazer essas informações e eles sentirem como é que a dinâmica do conselho, e o conselho tem uma percepção dos principais executivos ali. Quem vai preparar uma empresa para o M&A? Ou a empresa vai para o M&A sem estar preparada mesmo e vai tomar o desconto no preço? O que acontece na prática, na maioria das vezes, é que o cara vai despreparado porque a boutique nem sabe fazer esse diagnóstico ou não quer conflito de interesse e quer boletar porque ele é mais um na fila do pão. Primeiro, a pergunta não é nem se a empresa está preparada, se os sócios estão preparados. Porque se o sócio não tiver, o CNPJ pode ser maravilhoso, mas o CPF vai estragar tudo. Então, tem que ter conversa com os sócios e saber de verdade se eles querem, qual a perspectiva de preço, por que eles querem fazer e se não der certo, o que acontece com a empresa. Essas são as perguntas que geralmente eu faço na avaliação do CPF. Passado essa mini aprovação, quando a gente olha a empresa, para descobrir se ela está preparada ou não, acho que são 3 bullets importantes. Uma é documentação / finanças. Cara, se o DRE é gerencial e o contábil não se estivesse falando, não tiver azeitado, nem adianta ir para a M&A, que vai tomar um puta desconto de preço. Vai ter tanta contingência que assim, a chance do deal não dar certo é grande e está todo mundo perdendo tempo e dinheiro. A segunda coisa é o seguinte, se a empresa, se o setor dela é bom, se a margem da companhia é adequada. Porque às vezes a empresa é até organizada, mas a margem é ruim, porque o setor está passando por um momento difícil, e aí não vai ter comprador, ou o desconto do preço vai ser tão grande que precisa ser feito um trabalho para melhorar a margem, para depois ela ser preparada para vender. Então você tem que fazer análise também da margem que a empresa está tendo naquele exato momento e o que está sendo feito para poder melhorar ou se está piorando. E o terceiro bullet que eu acho tão importante quanto é qual que é o perfil que existe dos executivos que estão tocando a empresa ali. Então, o cara não tem diretor financeiro. O cara de operação é bem ruim. As operações na ponta estão em frangalhos. Quando o comprador olhar isso, provavelmente ele não vai querer comprar a empresa, porque ele vai achar que tem mais esqueleto. Porque um comprador estruturado, ele além de fazer diligência, ele faz contingência. Ele está fazendo aquela pontuação de mitigação de risco. Então, precisa ter um banho de loja. E aí, é um trabalho de 1 ano e meio, 2, para se arrumar a casa, quando é possível arrumar, nesses pontos para poder fazê-lo. E não é a boutique de M&A que vai fazer. Aí é onde entra também um conselho consultivo para fazer esse trabalho com delta prazo, delta tempo, e às vezes o cara até decide não vender mais a empresa, porque o negócio ficou tão azeitado que ele fala, pô, não faz sentido mais eu vender. Meu negócio está me dando tantos milhões de dividendo aqui, porque eu fiz a conta, não vale a pena, mano. Talvez eu estou vendendo múltiplo de 6, 7 vezes o EBITDA. Essa é a dinâmica. Então, aquela cláusula que passa ali, porque o empreendedor, às vezes até a própria boutique, empurra, não, aceita aqui assim mesmo, é padrão de mercado, e o cara entra, mas não deveria ter deixado passar aquilo. É uma cláusula, a primeira delas, poder de veto. Nossa, o que vendedor é indicado a topar, não ter poder de veto, e no dia seguinte ele está lá e não aprova mais nada, é gigante. Ah, mas o cara não topa poder de veto. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui o que você pode não vetar, porque você não deixa a coisa ampla. Mas, por exemplo, você nunca pode deixar o seu sócio aprovar dívida sem a sua anuência. Porque o que vai acontecer? Ele pode chamar um capital de equity e vai te diluir. E você vai ficar, de repente, de 10% com 2% em um ano. Essa é a pegadinha clássica. O advisor vai falar, não, mas ele não vai fazer isso, porque ele é comprador estruturado, ele vai pegar dívida em banco. Dívida em banco não toma diluição. Não, ele vai diluir você primeiro, para depois pegar a dívida, porque ele vai te empurrar o dinheiro caro para depois pegar o dinheiro barato para ele, não para você. O advisor não fala isso. Então, essa é a primeira. Segunda, assento no conselho. Ah, mas você tem mais de 10%. Você está com assento garantido. Lembre que você vai tomar diluição e você vai perder. Então, não abra mão, de jeito nenhum, de ter um assento no conselho, mesmo que seu voto não seja elegível a tomar decisão. Sabe por quê? Porque tem um negócio chamado ata. Você vai constar na ata de conselho todas as suas ponderações e suas recomendações, porque isso alimenta
para uma futura de discussão judicial, você está documentado de que você não aprovou as contas, de que você não aprovou aquele plano de metas e bônus, que você não aprovou uma possível contratação de uma nova dívida. Você está se lastreando de um futuro problema. Terceira e última, cláusula de contrato de trabalho. Geralmente dão lá um mandato para o cara tocar, você tem um contrato de 2 anos com salário e bônus, e depois disso a gente vem e renova. Não. Se o contrato vencer, ele é obrigado a renovar com iguais condições, ou então ele vai ter que comprar a sua parte por um preço já definido, porque senão ele vai lhe tirar da estrutura e você vai ficar de espectador em casa, sem salário, sem ter que fazer com equity preso, sem ter ninguém para poder comprar esse pedaço. Não dá para dizer assim, eu sempre vou contratar este advogado. Não. Existem advogados com perfis diferentes para perfis de negociações diferentes, tanto de tamanho, tanto de perfil de comprador, perfil de vendedor. Então, um bom advisor de M&A tem que ter essa acessibilidade e saber dar essa orientação, obviamente com mais de uma, para que o cliente escolha, mas com essas explicações dos porquês. Por que este cara aqui é mais adequado? Porque tecnicamente tem muita gente boa, mas existem perfis em que podem levar o deal para um lugar ou para o outro, ou até simplesmente vai não dar. Imagina você bota um advogado brigador, é no deal. O cara vai brigar com tudo, não vai soltar cláusula nenhuma, não vai ter bom senso, acabou. Então, assim, também precisa ter essa ponderação. E como é que você contrata o advisor? O advisor, primeiro, como você contrata, e segundo, quando você deveria procurar o advisor? Quando você está pensando em vender, é o momento que você tem que falar com o advisor. Quando você está pensando em comprar, é o momento que você tem que falar com o advisor. Porque se você está pensando, você tem que ouvir de um profissional que faz esse tipo de operação, de como está o mercado em relação à tese dele. Ele deveria ser o termômetro para poder lhe dar informações. O que não dá para ouvir de resposta? Eu não sei, me dá um mandado de exclusividade aqui que depois eu te respondo. Porra nenhuma. Amigão, quero saber agora, não vou te dar mandado de alguma coisa se eu não sei como é que está o mercado. Então esse é um primeiro trabalho de bom senso, a depender de quem você esteja contratando. Então esse é o momento ideal. Quando você está pensando, quando você já está fazendo e chamar um advisor, cara, você já está no meio do negócio, talvez o advisor já não resolva as coisas que você já tomou de decisão. Pois eu frequentemente sou contactado por alguém que já está no meio do caminho. E com o advisor contratado. Aí ele quer que eu seja o advisor do advisor. Eu falei, cara, isso não existe.